Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Neste momento, irmãos, vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, que se encontra no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 1, e o versículo 9 a seguir, que diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pombo descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me compraz. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Amém? Meus amados, eu, através da palavra de Deus, como eu sempre comento, né, irmãos? A nossa atitude sempre é trazer a palavra de Deus para o Brasil e para o mundo. Porque a gente sabe que o tempo do fim está próximo. Mas hoje, meus amados irmãos, eu vou trazer uma mensagem sobre o batismo de Jesus. Vocês notaram que a Bíblia fala que Jesus foi batizado no deserto, no Jordão, né? E depois que ele foi batizado por João lá no Jordão, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Mas antes que o Espírito levasse ele ao deserto, a Bíblia fala que ele desceu em forma de pombo e impeliu em Jesus. E depois levou Jesus para o deserto para ser tentado. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós, como cristãos, nós não aceitamos, né, certas situações da nossa vida. Por quê? Porque nós achamos que depois que aceitamos a Jesus, para nós só deve acontecer coisas boas. Não é assim? Mas a Bíblia fala que Jesus, como exemplo para nós, porque Jesus, quando ele disse lá em João 14, versículo 6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vê o Pai se não é por mim. Ele está dizendo que nós temos que seguir as pisadas dele, para que nós conseguimos também a vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Meus amados, muitas vezes o ser humano, ele é tão acomodado que ele acha que a partir do momento que ele aceita Jesus, só tem que acontecer maravilha. Ele não quer passar por uma prova, ele não quer passar por uma tentação, né? E Deus, Jesus, deixou esse exemplo para nós, que nós não somos maior que o Senhor Jesus. Baseado lá em João capítulo 16, do versículo 16, se não me falha a memória, que ele chega a dizer assim: o servo não é maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, perseguirão também a vós. Irmãos, desde o tempo que eu entreguei o meu caminho a Jesus, a minha vida para o Senhor Jesus, até hoje, eu não soube alguém que dissesse para mim: parabéns, pastor Gildo, você é uma benção. É só crítica daqui, é crítica de lá. Mas quando eu olho para dentro da palavra de Deus, meus amados irmãos, eu vejo que eu não sou maior que o seu Senhor, que o meu Senhor. Se o próprio Jesus, né, sendo batizado, saiu do Rio Jordão e já foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, por quem? Pelo diabo. Jesus passou prova. Porque ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Quando chegou ao deserto, se deparou com quem? Com o inimigo dele e o inimigo nosso, que servimos a Jesus. A ponto do próprio diabo chegar e dizer para Jesus o seguinte: se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. Por que o diabo falou isso? Porque ele sabia que Jesus estava com fome. O que eu quero dizer com isso, meu prezado? O diabo sabe bem certinho o ponto fraco teu. Muitas vezes você acha que a benção, ela tem que vir de uma forma como você deseja. Não, irmãos, muitas vezes você tem que pagar um preço por isso, como eu também pago. Mas por incrível que pareça, mas eu estou aqui de pé.
todos que lutaram para me derrubar, meus amados irmãos, como Satanás lutou para derrubar Jesus, primeiramente apresentando aquela pedra que Jesus fosse transformar em pão. Mas Jesus disse: não só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que é vinda do Pai. Aleluia. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Quando você passa uma prova, é sinal que você está na direção de Deus. Vejamos, por exemplo, Jó. O que Satanás fez com Jó? Aleluia, Jesus. E por que Satanás fez? Porque ele veio, rodeou a terra e viu que Jó temia Deus. E quando Jó se aproximou de Deus, quando Satanás se aproximou de Deus, o que Satanás, o que Deus falou para Satanás? Viste o meu servo Jó, Satanás. Por que Deus falou isso? Porque Deus estava na vida de Jó. Conforme o Espírito desceu do céu e se impeliu no corpo de Jesus, assim Deus estava na vida de Jó. A ponto do próprio Deus dizer para Satanás: Satanás, viste o meu servo Jó, como me tema? O que foi qual a contrapartida de Satanás contra Deus? Mas tu abençoa ele, tu dá tudo que ele tem, deixa eu tocar nele nos bens, ver se ele não te amaldiçoa. Irmãos, quando você passa por uma prova, uma coisa ou outra, eu quero dizer para você: levante a cabeça e dá graças a Deus. Quando te criticam, quando te falam mal de você, olha lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 10, 11, 12. Você vai ver que o cristão que tem algo com Deus, tem um particular com Deus, ele é criticado, ele é falado mal, ele é desprezado, muitas vezes até pela própria família. Para isso, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: que temos que abandonar o ego dentro de nós e deixar que o Espírito de Deus tome nós. Talvez a vontade de Jesus não era ir para o deserto para ser tentado, mas o Espírito do próprio Pai levou Jesus ao deserto para mostrar para o diabo que Deus é Deus. Deus não se humilha para Satanás. E tem crente, irmão, que vai até um tempo na igreja, depois vira as costas para Jesus. O que ele fala? Jesus, eu fui fiel. Eu conheço crente, irmãos, que só sabe ir para a igreja quando Deus dá uma bênção financeira para ele. Eu conheço desse tipo de gente. Estão perdendo tempo na igreja, irmão. O servo não é maior que o seu Senhor, Jesus disse. Se a mim me perseguiram, perseguirão também a vós. Nós temos que entender uma coisa: se nós somos servos de Deus, Deus precisa nos provar para nos purificar, porque o lugar onde nós irmos, Satanás não pode entrar. E aqueles que não se encontram escrito no livro da vida, que não passaram pelas provas como Deus queria, também não vão entrar. Lá só vai entrar aquele que foi rejeitado. Note que Lázaro, vamos pegar um outro exemplo ligeirinho aqui. Lázaro era um homem pobre. Era um homem, a Bíblia diz que os cães lambiam suas chagas. Aleluia, Jesus. E tinha um rico, a qual ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa daquele rico. E a Bíblia fala que Lázaro, quando partiu dessa terra, ele foi para o seio de Abraão. O rico também morreu. Acha que dinheiro salva? Dinheiro não salva ninguém, irmãos. Tem pastores que estão pegando no dinheiro, tirando lá das ovelhas, achando que você vai para o céu, você vai para o inferno, como foi aquele rico. Que, aleluia, Jesus, se duvidar, a Bíblia não relata, mas se duvidar até ganhava comida, as migalhas para Lázaro. Mas só que um dia o rico também morreu. A Bíblia fala que um dia o rico também declinou. E para onde, pastor, o rico foi? Está até hoje no Hades, queimando abaixo de lavareda de fogo. A ponto dele dizer, dele ver o seio de Abraão, e de lá do inferno onde ele estava, clamava Abraão lá em cima no seio.
E dizia: pai Abraão, mande que Lázaro molhe um dedo, a ponta do dedo na água e me coloque na língua. Irmãos, o desejo daquele rico era que Lázaro molhasse pelo menos a pontinha do dedo da água para colocar na sua língua, porque ia arder em chama. Abraão disse: não, você teve todos os teus bens na terra, curtiu de tudo que você queria. Lázaro, porém, só tinha os males. Só que hoje ele está no gozo do Senhor. Não pense que a prova que você vai passar, o que você está passando, vai te levar para o abismo. É pelo contrário. Lázaro não queria passar pela situação de mendigar o pão, só que ele era fiel a Deus. E dia do arrebatamento, o dia que ele partiu, ele foi para o seio de Abraão, o lugar de descanso. Ao contrário do rico que tinha tudo, está queimando até hoje, irmãos. E não só até hoje. No dia do juízo, a Bíblia diz que ele vai ser os demônios e todos os que se encontram no Hades, que não foram achados seus nomes no livro da vida, vão ser lançados para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, não é inferno não. Se você acha que esse lago de fogo que a Bíblia fala é o inferno, você está enganado, porque o inferno vai ter que devolver todos os que estão lá, que já estão em tormento, e vão ser lançados para o fogo eterno. Aleluia! Então aceite a prova que você está passando, aceite a luta, dá glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui, estou com 62 anos, depois dos meus 25 anos que eu aceitei Jesus, quer dizer que Jesus me aceitou? Até hoje as lutas não cessaram, porque eu preciso ser purificado. Como Jesus no deserto, ele precisava ser levado ao deserto para mostrar para o diabo que este Jesus, que nasceu de uma mulher, ia pisar ele um dia na cabeça, achatando a cabeça dele. Não pensa você que Lucifer está com a cabecinha perfeita, não. Ele está achatado a cabeça, pisado com triunfo do meu Jesus. Aleluia! Provando para ele que Deus é o Senhor e que Jesus é o Salvador de todos os que nele crê. Amém? Irmãos, não te desanima, tome posse da bênção. Aceita Jesus se você não aceitou ainda. Não dê lado para o diabo. Dê um like teu aí, comenta e pede para aquelas pessoas que você envia esse vídeo, para eles continuar republicando, irmãos. Porque muitos, coitados, passam por prova e não sabem, desiste da caminhada. Ajude, compartilha, para que essa mensagem chegue até mais pessoas, amém? Dá o teu like, o teu comentário, é o desejo, não só meu, como do próprio Jesus, para que o Evangelho seja anunciado verdadeiramente, amém? Tome posse da bênção em nome de Jesus.